Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Instituto de Educação Superior, IMEB, o IMEB-ES, em parceria com a GE Healthcare. E trouxemos novamente o nosso parceiro, professor William Cordeiro. Deixa eu colocar ele aqui na transmissão junto com todos. Boa noite, William. Opa, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos presentes. Beleza, pessoal? Bom, então boa noite mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial na ressonância magnética, com um tema muito específico, o que é o Ericon Gel, né? Meu nome é William Douglas Cordeiro, eu sou tecnólogo em radiologia, já tenho aí um MBA em docência e gestão do ensino superior, tenho um curso de diplomado internacional pela Universidade Central do Chile e atualmente eu trabalho na posição de Clinical Education Leader para ressonância em toda a América Latina pela GE Healthcare. Quando a gente fala de ressonância magnética, a gente sabe que a gente passa por alguns pontos da aprendizagem, né? Um deles é eu preciso aprender a marcar exame, eu preciso entender o que são as imagens, eu preciso entender o que são as ponderações, e chega um determinado momento que a gente começa a fazer uma análise mais crítica sobre qualidade de imagem. E quando a gente pensa sobre qualidade de imagem, o processo de reconstrução convencional de ressonância, a gente sabe que existem alguns limitadores e algumas coisas que estão sempre presentes, às vezes de forma mais expressiva, gerando aí pequenos artefatos na imagem, outras vezes nem tanto. Então, a gente tem esses três primeiros pontos, que são aí os artefatos de Gibbs ou truncation, cada literatura traz isso de um nome diferente. Em tese, são os artefatos de rings, de anéis, como se fossem projeções nas bordas das imagens, que diminui aí uma nitidez da imagem, uma congruência da sua qualidade de imagens, geralmente associadas a uma resolução espacial baixa, né? Essa resolução espacial baixa, justamente, ela vai diminuir essa nitidez, ela vai diminuir a nossa resolução final, e muitas vezes ela é resultado de uma compensação. Compensação de quem? Do ruído. A gente sabe que a imagem de ressonância magnética ela é composta pelos dois produtos que vêm do corpo, o sinal, e esse sinal também vem com um componente de ruído. E aí, esse mix de informações acaba sendo aí a nossa batalha diária para entregar uma melhor qualidade de imagem possível no tempo razoável, né? Então, a gente sabe que a nossa tríade ali da complexidade do dia a dia é resolução, relação sinal-ruído e tempo. E hoje, nas reconstruções convencionais, é quase impossível a gente vencer em dois lados dessa tríade, né? Quando a gente tem um objetivo de tempo, quando reduzir tempo ou melhorar tempo é o nosso objetivo final num serviço, a gente com certeza vai estar sacrificando alguma coisa de resolução espacial ou de relação sinal-ruído. Quando a gente fala que o nosso foco é resolução, eu quero imagem de alta resolução, a gente com certeza vai estar sacrificando relação sinal-ruído e tempo. Nosso tempo com certeza vai ser um tempo maior, né? Porque a gente sabe que para obter maior resolução, só de mexer ali em matriz de fase, por exemplo, vai aumentar diretamente o tempo da sequência. E quando o foco é sinal, a gente sabe que eu vou ter que sacrificar um pouquinho a resolução, porque alta resolução e sinal geralmente não combinam, e para fazer combinar isso, eu às vezes tenho que sacrificar quem? O tempo. Então, às vezes eu não abro mão de uma resolução XYZ, e aí para eu compensar, meu último algoritmo de solução vai ser o NEX, e que todo mundo aí que trabalha com ressonância já sabe que o NEX traz para mim aquela carga de sinal a um custo de um dobro de tempo na maioria das vezes, né? Então, essa é a complexidade da ressonância questão, essa tríade, resolução, sinal e tempo, da melhor forma possível. Quando a gente vem para uma reconstrução convencional de ressonância, a gente sabe que nós trabalhamos ali com as informações no raw data, né? E que é o nosso famoso espaço K. O espaço K recebe toda a concentração, todos os dados vindos do paciente, organiza isso em áreas diferentes desse espaço K, onde a gente já sabe que o centro é responsável pelo contraste de imagem e as bordas pela resolução. Então, os dados de alta complexidade estão geralmente ali nessa borda. E existem filtros que corrigem um pouco dessas falhas das bordas do espaço K, que é onde são produzidos a maioria dos artefatos,
Então, principalmente o artefato de Gibbs, né? Então, existem filtros, como na GE a gente chama lá o apodization, onde ele identifica essas áreas de baixa intensidade na borda e elimina, faz um preenchimento, né? O zero filling, que a gente chama. E aí, depois da transformada de Fourier, a gente vai ter uma imagem com uma menor presença de artefatos de Gibbs. Quando a gente amplia isso para... o que é o artefato de Gibbs? São essas linhas, essas projeções dessas linhas que acontecem nas bordas da imagem, que geralmente estão associadas à baixa resolução de fase, principalmente, tá? Quando a gente aplica esse... a gente consegue minimizar um pouco, mas a gente tem aí uma perda de resolução espacial aparente. É como se a imagem ficasse um pouco mais borrada, né? Uma imagem extremamente suavizada. Então, os filtros, eles existem há muito tempo, eles conseguem nos ajudar nessa questão, mas eles trazem ali um malefício de uma imagem com pouca definição, mais suavizada e etc. O que o Erik-Ondel é, então? Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Erik-Ondel ele é um algoritmo de reconstrução. Então, eu sempre falo, ele já está no mercado há um tempo, as pessoas já falam do Erik-Ondel, muitas pessoas falam assim, comprei o acelerador novo da GE, o Erik-Ondel, baseado em inteligência artificial. A gente vai ver que um dos principais motivos da sua aquisição e da sua implementação é a redução de tempo, mas ele não é um algoritmo de acelerador, ele é um algoritmo de reconstrução de imagem baseado em Deep Learning, inteligência artificial, aonde esse Deep Learning foi ensinado a quê? A reduzir do raw data toda a contribuição de artefatos de Gibbs, de truncation, esses artefatos que são projetados principalmente, produzidos principalmente pela borda do raw data, e também a reduzir a contribuição de ruído da minha relação sinal-ruído. Então, com isso, eu vou conseguir ter um produto final mais limpo, com mais sinal do que ruído, e aí, com esse produto final, que eu tenho muito mais sinal do que ruído, que a imagem está sem artefato de Gibbs também, eu consigo trabalhar meus protocolos em prol de um aumento de produtividade através de tempos de aquisição menores, que é hoje em dia o que a maioria dos grandes serviços querem, né? Por quê? Porque a gente acaba removendo o ruído e os artefatos de ring ou de Gibbs da imagem. Como eu tiro esse artefato de Gibbs, esse artefato de ring, eu entrego imagens mais nítidas e limpas, que é o que a gente chama de True Fidelity, MR. Então, não é somente tirar o ruído da imagem. Quando eu tiro o ruído da imagem, a gente vai ver em todos os exemplos que a imagem ela fica mais nítida. Tá? E isso é um ponto importante também. Não é só tirar ruído, não é só acelerar. Eu tirei o ruído da imagem, a minha imagem ficou mais nítida, mais fácil de ser interpretada, ser avaliada por nós e principalmente pelos médicos que vão ali emitir os laudos, né? E aí, por fim, ela permite que o usuário defina o seu nível de melhora de relação sinal-ruído. Então, a gente vai entender um pouquinho como isso funciona na prática. Como é que o operador, o médico, depois de avaliação, ele vai definir, para essa imagem, eu não preciso tirar tanto tanto ruído, eu posso deixar um pouquinho de contribuição de ruído, porque senão eu não estou muito acostumado com esse padrão de imagem. Ou eu posso tirar o máximo de ruído possível, porque eu vou colocar uma imagem bem agressiva, bem rápida, com muita resolução e etc. Então, lembre-se, o Erik-Ondel ele é um algoritmo de inteligência artificial que vai eliminar do raw data o ruído e os artefatos de Gibbs. Tá? Quando a gente fala dessa tecnologia, desse Deep Learning, né, a gente se pergunta em que momento que ele acontece. Então, é importante essa imagem aqui, porque a gente sabe que no processo de reconstrução de imagem de ressonância, a gente tem os dados adquiridos, isso vai para um raw data, que é o nosso espaço K, acontece toda a transformada de Fourier, e aí a gente tem uma imagem final. Muitas coisas acontecem depois que a imagem final é gerada. A gente sabe que nós temos em ressonância filtros de denoise, em que tira ruído, que minimiza o ruído, que suaviza a imagem, etc. e tal.
Quando a gente fala do Harry Congel, a gente não está falando de algo que acontece depois que a imagem está pronta. A gente está falando de uma inteligência artificial, de um algoritmo que foi introduzido na pipeline de reconstrução, que é entre eu adquirir os dados do espaço K e transformar em imagem. Então, o Harry Congel, esse reconstrutor, ele tira o ruído e o Gibbs da fonte do espaço K. Então, por isso que a gente tem as imagens produzidas com melhor qualidade em tempo real. Eu não preciso adquirir a imagem, mandar para um servidor, mandar para um outro computador, esperar um tempo para ela reconstruir, para ela ser pós-processada, porque não é um pós-processamento, é um processo de reconstrução inserido dentro daquilo que já acontece dentro da ressonância. Que é quando a gente tem um espaço K, o espaço K vai fazer toda a correção e ajuste quando a gente usa aquisição paralela, as distorções de gradiente, a transformada de Fourier, para depois a gente ter a imagem final. O Harry Congel, ele foi introduzido aqui, quando eu já tenho o raw data, e aí eu identifico nesses pontos quem é ruído, quem é Gibbs, e elimino. Com isso, eu vou ter uma imagem produzida em tempo menor, eu vou conseguir ver esse resultado em tempo real, sem a necessidade de esperar um pós-processamento ou qualquer outra coisa. Então, lembrem-se, Harry Congel é um processo de reconstrução. Ele é um reconstrutor novo baseado em Deep Learning. Tá? E aí, o que ele faz? Essa é uma imagem de Harry Congel do protótipo inicial, que ele veio desse raw data de imagem. Então, os dados adquiridos gerariam esta imagem se eu não tivesse o Deep Learning inserido. Com o Deep Learning inserido lá na pipeline de reconstrução, eu tenho esse resultado. Uma imagem mais nítida e uma imagem praticamente sem ruído. Por que eu trago essa imagem? A gente vê todos os pontos de melhoria, contraste, etc. e tal, mas é uma imagem 100% sem ruído. E aí, isso quando cai para avaliação, o mundo, nenhum médico na história da radiologia foi apresentado para ele uma imagem 100% sem ruído. Ele sempre teve a presença do ruído, em maior ou menor grau, mas nunca sem ruído. Então, quando olha uma imagem dessa, qual que é o parâmetro, qual que é o critério de avaliação, qual que é o critério de comparação? Para nós que avaliamos imagem de uma forma mais superficial, a imagem está linda e a gente sabe disso. Mas, será que, aquela pergunta, será que essa imagem é real? Eu nunca tive isso na minha vida. Então, o Harry Congel, o primeiro protótipo, não da relação sinal-ruído, que é o que a gente tem hoje em dia, tá? Quando a gente tem o Harry Congel instalado no equipamento, a gente tem lá um novo campo, um novo botãozinho, aonde eu vou falar qual que vai ser a potência do meu Harry Congel. Vai ser baixa, média, alta. Então, isso vai depender de como eu ajustei os parâmetros do meu protocolo, para se eu vou precisar tirar muito ruído, deixar um pouco de ruído média, ou deixar muito ruído no baixa. É claro que isso vai depender do objetivo final do cliente, qual que é o padrão de imagem que ele gosta e etc., e o quanto de tempo que ele quer economizar nisso aí. Nós temos vários perfis diferentes no mercado. Nem todo mundo quer fazer um exame em 5 minutos. Tem gente que quer fazer um exame em 15 minutos, de joelho, por exemplo, mas com um padrão de imagem que jamais foi visto. Corte de 1 milímetro, 0,2, 1,5, 60, 70 cortes para fazer um sagital. Não é o que a gente está acostumado. Mas tem gente que está disposta a pagar 3 minutos numa sequência assim, aonde no mundo real, a gente, para fazer uma sequência dessa, a gente ia pagar 6, 7, 8 minutos. Tá? Então, a gente determina o nível de potência do Harry Congel. Quando a gente traz isso para a imagem, a gente vê isso aqui. Ó. Isso é uma imagem que foi produzida bem ruidosa, tá? E aí, com o Harry Congel médio, baixo, médio e high. Como essa imagem foi produzida muito ruidosa, o high é que me entrega uma performance melhor. Se você compara essa imagem aqui do lado, essa imagem, esse coronal DP aqui, que tem muito sinal, você vê que o low, ele já entrega aquilo que a gente chama de relação sinal-ruído, de imagem sem ruído, de forma muito boa. Entretanto, quando a gente avalia as outras imagens, não é somente a relação sinal-ruído. A imagem começa a ficar mais nítida
quando eu aumento o meu Webcom Gel? Eu começo a ter uma melhor definição das bordas, e a gente vai ver outros exemplos aí que exemplificam isso, tá? Que mostram isso. Quando a gente fala de Gibbs, a gente mostra algumas imagens na prática, mas quando a gente avalia um Phantom, fica mais fácil da gente entender. Isso é uma imagem de um Phantom com a reconstrução convencional de qualquer ressonância. Isso é um Phantom com o reconstrutor do Webcom Gel. Então, observe que toda essa borrosidade, essa distorção causada por baixa resolução e etc., a gente praticamente minimiza muito quando a gente tem ampliação aqui no comparativo de uma imagem de Phantom reconstruído com Webcom Gel. Por isso que a imagem é mais nítida, porque eu não tenho mais a presença dos artefatos de rings, de Gibbs, de truncamento e etc. Então, todas essas distorções que causam na borda desaparecem. Minhas bordas ficam mais definidas. Então, por isso que a gente fala que o Webcom Gel, muito mais do que só trazer uma imagem com mais sinal, ela traz uma imagem muito mais nítida. E na prática a gente vê isso. Tá? Então, aqui uma imagem da reconstrução convencional e aqui o meu artefato de Gibbs que eliminou isso sem a gente falar ou comentar sobre sinal final. Tá? Quando a gente fala que eu tiro o meu ruído da imagem, o ruído ele é um agente que diminui a minha relação contraste-ruído, né? Porque às vezes quando a gente tem a relação sinal-ruído e a relação contraste-ruído. O contraste é a capacidade de diferenciar o branco e o preto. Então, numa imagem convencional, a gente acaba tendo, em áreas de maior contribuição de ruído, praticamente o desaparecimento desse contraste. Eu não vejo as estruturas. Com a reconstrução do Webcom Gel, pode ver que com o ruído, o excesso de ruído diminui muito, eu consigo ter uma imagem mais bem definida, logo eu tenho uma imagem mais fácil de diferenciar, eu tenho uma melhor relação contraste-ruído. Isso na imagem a gente vê muito fácil. Quando a gente compara aqui, por exemplo, o protocolo original com 4 NECs, que a gente está acostumado a ver, que está uma imagem boa, uma imagem com reconstrução convencional, mas reduzindo NECs para ganhar tempo, e aí essa imagem sendo reconstruída lá com a aplicação do Webcom Gel, ela tem uma imagem com menos ruído, mas também muito mais definida e com melhor contraste. O líquor fica mais branco. A medula fica com um sinal melhor. Essa lesão que está aqui medular, ó, ela é melhor evidenciada com o Webcom Gel. Quando eu trago isso para cardio, isso também é uma realidade, porque o Webcom Gel é aplicado em todas as anatomias. Então, olha o que é uma reconstrução convencional, que ok, está laudável, está bonita, a gente janela, elimina isso aqui, mas a mesma janela com o Webcom Gel, essa nuvem que está aí atrapalhando a minha diferenciação praticamente desaparece, porque a imagem tem mais sinal, menos ruído, maior nitidez. Tá? Então, isso que o Webcom Gel faz. Esse exemplo é um dos que eu mais gosto, porque a gente tem aqui uma imagem padrão que a gente costuma ver de alta resolução de patela, né, uma imagem focada, e o que a gente quer fazer no nosso dia a dia? Aumentar a resolução, né, diminuir o tamanho do pixel em prol de uma resolução melhor, só que isso aqui tem um custo. Se eu não mexo em parâmetro nenhum, aquela super resolução que eu queria, um 0,3 por 0,3, por exemplo, vai me custar um ruído muito grande. Se eu bati o martelo, que eu quero um 0,3 por 0,3 e não abro mão, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Só colocar NECs. E aí, se está com 2 NECs, vai para 4, vai para 5, até que melhore uma sequência de 2 minutos, vai para 4, 5 minutos. Com o Webcom Gel, a gente vai ver que esse ruído desaparece, né, sem a necessidade de aumentar NECs, e muitas vezes a gente vai reduzir, eu vou mostrar isso para vocês num exemplo ali, e a imagem, ela fica com a melhor qualidade, ela fica mais rápida e ela fica muito melhor definida. Outra vez falando de definição, não é só tirar ruído, a imagem fica mais fácil de ser interpretada. E mesmo essa primeira imagem, onde a gente não mexeu nenhum parâmetro, somente aplicando a reconstrução do Webcom Gel, olha como ela fica mais nítida. Olha como ela tem aí uma resolução melhorada aparente. A gente fala que é uma resolução aparente porque eu não mexi em tamanho de pixel nessa imagem, mas ela fica mais bem definida, meus contornos ficam melhores.
Então, o Ericondiel tem essa capacidade de melhorar a qualidade de imagem de forma global. Tira ruído, tira o Gibbs, deixa mais nítida, e aí eu consigo fazer mais rápido, porque é o que a gente gosta de ouvir, eu quero fazer imagens mais rápidas, né? Então, aqui exemplos de aumento de resolução espacial são limitadores, muitas vezes nesses exames mais delicados, mais focados, como uma hipófise. Com o Ericondiel, a gente praticamente não tem mais problema de ruído, né? Aqui numa imagem de tornozelo, mostrando aí uma melhoria de resolução espacial e uma redução de tempo. Então, uma matriz que a gente costuma fazer aí, e fica muito feliz com ela, né? Um 352 com 256, quando a gente compara aqui um 640 com 384 em menos tempo. Então, eu tenho agora mecanismos de poder aumentar a resolução e reduzir ao mesmo tempo, tá? Na mesma sequência. Como é que eu faço isso? Aqui vem a parte de aprendizado do RConDL, porque o RConDL, eu sei o que ele é agora. Um reconstrutor novo vai ser instalado na minha máquina. Instalou na minha máquina, ele começa a funcionar sozinho? Não. Eu já sei que eu tenho que ir lá no botãozinho e ligar se eu quero baixo, médio ou alto, tá? Uma vez que eu liguei aquilo, ele arruma meus parâmetros sozinho? Não. É você, como operador, que tem que arrumar os seus parâmetros. E aí, como otimizar os protocolos que eu já tenho com o RConDL? Eu preciso entender qual que vai ser meu objetivo final. Olha, o que eu tenho aqui já está ótimo de resolução, eu só quero ganhar muito tempo, a gente vai ver o que a gente vai atacar, mas eu quero melhorar ele como um todo. Quais são os top 3 parâmetros que eu vou mexer? Primeiro, eu vou pensar em resolução espacial, tamanho do pixel. Então, se eu tenho agora uma abertura maior, eu posso fazer um tamanho de pixel menor, uma resolução melhor, uma espessura de corte menor, um FOV menor, para trazer para a imagem mais resolução. Eu posso aumentar banda, geralmente a gente já sabe que banda, quando eu aumento, eu diminuo o tempo de scan, só que eu aumento o ruído. O ruído agora não é mais meu problema, então eu vou aumentar o meu bandwidth para quê? Diminuir tempo, diminuir artefato de desvio químico, ter uma imagem de melhor qualidade. E por fim eu vou poder fazer o quê? Reduzir NECs. Porque agora eu não preciso mais implementar NECs para compensar sinal. O RConDL está fazendo isso. Além disso, o que eu posso fazer? Usar mais fatores de aceleração. O ARC e o ACID, por exemplo, que a gente está acostumado a usar na ANGE. Porque se eu reduzir meus parâmetros, mexer em tudo, fiz a imagem, ainda está sobrando muito sinal, mas eu queria que ela fosse mais rápida, ARC e ACID nelas. Vamos reduzir tempo, tá? Então, quando a gente pensa em otimizar protocolos em músculo esquelético, que eu falo que é um dos mais simples, né? Primeiro passo, determinar a resolução necessária. Não sou eu que determino, é o médico que determina. Como eu falei, às vezes a resolução da minha clínica já está boa. Não, eu quero uma resolução nova. Eu vou definir isso. Qual matriz que eu quero usar? Como é que eu manuseio essa resolução? Eu posso aumentar a matriz de frequência, aumentar a matriz de fase, diminuir a espessura de corte e diminuir FOV. Às vezes eu não quero mexer na matriz, porque eu não tenho muito domínio, mas eu estava acostumado a fazer um fovão de 18, 19 no joelho. E se eu começar a fazer 15, 14 e não mexer no resto, porque eu não sei, só de eu diminuir o FOV, eu já estou aumentando a resolução espacial. A imagem já vai ficar melhor. Ia ficar ruidosa, mas agora não vai mais, porque o RConDL vai resolver. Segundo passo, aumentar a banda para minimizar o echo spacing e diminuir o borramento. Então, quando eu faço isso aqui, eu já sei que eu estou melhorando a qualidade de imagem, porque eu estou eliminando algum tipo de artefato, borramento e chemical shift, além de diminuir mais tempo. Por fim, definir minha resolução. Aumentei a banda porque eu preciso ajustar ali meu echo spacing. O que sobrar é ajuste de tempo. E aí, o que eu posso fazer? Diminuir NECs, ativar ou aumentar valores de aceleração que já estejam ativados ali, aumentar, ajustar o meu ecotrem para deixar uma sequência melhor balanceada. Porque toda vez que eu aumento a banda, o meu eco space diminui, meu tempo de eco mínimo diminui, acontece um desbalanceamento do eco central ali do meu espaço K, do meu eco efetivo. Eu preciso ajustar o ecotrem. E quando eu ajusto o ecotrem, aumento o ecotrem, especialmente para as sequências ali T2 e DP, eu acabo reduzindo tempo também. Então eu penso em resolução, controle de artefatos gerais como chemical shift e borramento e diminuição de tempo. E aí eu vou começar a ter meus resultados, tá? Então aqui uma imagem de um protocolo padrão que estava acontecendo em 2 minutos e 58,
a mesma imagem sem mexer em nada com a reconstrução do Harry Condiel, já ficou muito melhor. Opa, meu olho bateu, está sobrando. O que eu posso fazer aqui? Ajustar tempo, melhorar a resolução. O que eu posso mexer? Foi mexido em matriz, aumentou-se a matriz, aumentou-se a banda, diminuiu o NEX, e mesmo assim, meu tempo ainda diminuiu, e meu resultado final é uma imagem de alta resolução com menos tempo, tá? Um aumento de resolução na ordem de 50%, uma redução de tempo na ordem de 26%. Outro exemplo, utilizando lá os top 3 parâmetros de ajuste de qualidade de imagem. Aumento de resolução, de 448 de 320 para 640 por 416. Aumento da banda, que estava 41 para 83. Diminuição do NEX, que estava 2 para 1. Então, aumentei resolução, deixei uma imagem mais definida, com melhor definição, em menor tempo. Aqui, mostrando na prática, um videozinho, como é que a gente faz isso com a máquina no nosso poder. Então, pensando que esse protocolo aqui, meu ajuste é exclusivo em tempo. Meu FOV está bom, a minha espessura de corte está boa, a minha matriz está boa, eu não quero me preocupar com isso. Eu só quero ganhar tempo. O que eu tenho que fazer? Então, sequência original estava em 3 minutos e 8, eu não quero mexer em nada de matriz. Posso diminuir NEX ou não. Meio NEX gera alguns artefatos, mas algumas vezes a gente acaba usando. A máquina nessa versão permite isso. Aumentei a banda, diminuiu o meu X-Space, eu vou lá e ajusto o Ecotrain para ficar lá o balanceamento, né? O TE máximo, o dobro do TE que eu quero. Sobrou tempo ainda, o que eu liguei? Aceleração. Então, eu tirei uma sequência de 3 minutos e 8 e passei para 1 minuto e 21, liguei meu Raricon no high, para ele fazer o trabalho dele no processo de reconstrução. E o resultado? Uma imagem com a mesma resolução espacial, utilizando algoritmos de aceleração, muito mais rápida, 62% de redução de tempo, e uma imagem que nitidamente é melhor do que a da esquerda, a nova imagem. Por quê? Não somente o Raricon GL me ajudou a reduzir ruído, a acelerar, mas também aquilo que eu mudei na sequência, principalmente quando eu falo de banda, traz para mim uma melhor definição, menos chemical shift, e o Raricon GL me dá melhor contorno de borda, porque ele tira o artefato de Gibbs. Então, esse é um exemplo onde chegou o Raricon GL, eu quero só ganhar tempo, esquece matriz, só acelera, diminui NEX, aumenta a banda, faz o que precisar. E num caso que eu quero mexer em resolução, mas eu quero baixar o tempo também. Então, essa imagem que está ok, está bem boa, por sinal. A gente está vendo aqui que ela está com a matriz, um pixel size não tão baixo como a gente gostaria, mas está suficiente. E em 2 minutos e 49. Chegou o Raricon GL, nós vamos otimizar. Então, vamos seguir a mesma regrinha que a gente falou da outra vez. Para ganhar resolução, eu posso baixar FOV. Eu posso subir matriz também. Então, vamos exagerar. Depois que eu definir minha resolução, eu posso baixar NEX. E controlo artefato com banda. NEX estava em 3,5, baixei para 2, baixei para 1,5, ajustei o Ecotrain para balancear a sequência e liguei, diminuí um pouquinho mais o No Phase Wrap, que estava exagerado ali. Na sequência de 2 minutos e alguma coisa, que eu já não lembro mais, diminuiu para 1 minuto e 36. Um pixel que estava 0,6 por 0,7 caiu para 0,3 por 0,3. Então, ia rodar de novo. No final, o que eu tenho? Uma imagem com 58% a mais de resolução, 44% menos tempo. Então, isso é possível fazer. Tá? Isso é possível com o Raricon GL. Então, observe que o Raricon GL ele não faz o seu trabalho de conhecedor de ressonância. Todo o ajuste de parâmetros, matrizes, resolução, tudo aquilo que é a nossa essência, continua. A gente agora só tem o recurso de poder manusear isso com menos receio, digamos assim. E quando eu sei que eu ultrapassei o limite? Porque ele também tem limites. Se eu faço uma sequência aonde o raw data dela seria algo com uma quantidade de sinal muito baixa, na hora da reconstrução eu vou ver algumas imperfeições ósseas, eu vou ver uma borrosidade que não é aquilo que eu procurava. Opa, errei a mão aqui, porque você pode errar a mão.
tá? O que você vai fazer? Você vai precisar colocar mais sinal, você vai precisar compensar um pouquinho esse tamanho do voxel, colocar mais NEX, aumentar o FOV, fazer ajustes para que você consiga chegar numa qualidade de imagem final muito boa, sem ter essa aparência ainda de muito ruído interno, parecendo que está faltando algo ainda. Então, você pode sim, em alguns momentos, errar a mão. Ressonância é máquina de experimento. Não existe a receita de bolo perfeita já pronta para todo mundo, porque cada um gosta do bolo de um jeito. Então, eu posso pegar aquela sequência que eu mostrei no exemplo anterior. Se eu baixar de 3,5 NEX para 1,5 NEX, foi um risco, mas foi suficiente. Talvez se eu tivesse baixado para 1 NEX, eu teria ultrapassado o limite. E aí, compensando o meio NEX, eu resolveria. Tá? E o resto é só usufruir da nova tecnologia em prol de imagens melhores. Então, olha esse joelho aqui, 4 sequências em 7 minutos e 55, com cortes de 2,2 milímetros. Não é algo que a gente está acostumado a ver, mas com o protocolo original do cliente foi possível ter uma redução aí na ordem de 30%, 40%, com ganho de resolução em todas as sequências. 7 minutos e 55 é um tempo bom para fazer joelho. Ah, mas na minha clínica eu quero mais rápido. Eu quero esse pouquinho de ruído que sobrar no meio do osso aqui, não me incomoda. A mesma máquina, o mesmo protocolo, foi feito ajustes para ganhar mais tempo ainda. Então, de 7,55 ainda caiu para 4,54. Então, ganhou-se 3 minutos nesse protocolo. Tá? Outros exemplos, um quadril. Aqui as imagens já focadas ampliadas, mas com um tempo total de scan de 9,45. A gente sabe que um quadril bem feito, a gente gasta aí, em média, 15 minutos, porque é um dos músculos que mais demandam sinal, né? Uma articulação pequena numa estrutura que geralmente é muito grande, tem muita contribuição muscular e de gordura ali em volta, que rouba muito sinal. Exames dedicados, antepé, por exemplo. Eu gosto desse exemplo porque aqui traz a presença de um camarada, de um amigo nosso, que é o STIR, que ele fica muito subutilizado nas ressonâncias convencionais, porque é demorado, é ruidoso, não tem definição, não mostra cartilagem. Olha a qualidade desse STIR em tempo super curto com Aericon Gel. Então, em muitos serviços, a gente sabe que, vez ou outra, alguma área mais próxima da bobina, um metatarso desse acaba não saturando bem, a pontinha do dedo. Se eu fizer um STIR com essa qualidade aqui, médico nenhum mais vai querer VDP, porque ele não vai precisar mais repetir sequência para tirar dúvida se tem ali uma falha de saturação ou realmente é uma área de edema. Né? Aqui, a mesma imagem ampliada, para a gente ver os limites que a gente consegue chegar. Aqui mostrando um protocolo completo com 6 sequências ali em 11 minutos e 54, com toda essa resolução. E aí, eu dei um exemplo de músculo. Se a gente for pensar em corpo e neuro, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Manter ou aumentar a resolução espacial, otimizar, aumentar a banda, reduzir NEX quando possível, tá? Mas algumas regiões são mais sensíveis a artefatos de fluxo de movimento, como a gente sabe que pelve, coluna, etc. Nesses casos, a gente considera fazer ajustes um pouco mais diferentes. A gente considera deixar o valor de NEX um pouquinho mais alto, na casa de 1,5, até 2, dependendo do caso. E aí, para reduzir tempo, a gente usa valores de banda maiores, a gente usa mais recursos de algoritmos de aceleração e utiliza as bandas de saturação para compensar esses artefatos de fluxo. Porque o Aericon Gel, como ele vai tirar todo esse ruído, se o paciente mexer, ou se tiver ali uma aorta pulsando muito, a respiração muito forte, ele vai acabar realçando esse artefato de fluxo. Porque ele tirou o ruído, que mascarava um pouco, isso a gente precisa evitar. E a gente evita com esses detalhes nos ajustes, tá? A média de sinal do NEX, de aquisição de sinal pelo NEX, a gente sabe que diminui o artefato de fluxo de movimento. Então, a gente pode aproveitar isso e ganhar tempo, que é o foco principal aí da maioria das vezes com o Aericon Gel, com algoritmos de aceleração. Então, aqui um exemplo muito parecido lá com o que eu mostrei para vocês. Uma próstata muito boa, obrigado, 4 minutos e 56, onde precisou fazer um ajuste dela outra vez só para tempo. Opa, deixa eu botar o videozinho para rodar. Então, pegou lá seus parâmetros, podemos reduzir NEX, podemos aumentar banda,
Não quero mexer em matriz, porque meu foco é só tempo. Vou ajustar o Ecotrem. E vou ligar o Recongel. Na sequência de 4 minutos e 36, baixou para 2:10. Não mexi em resolução, não mexi em nada. Videozinho querendo passar de novo. E aí o nosso resultado é esse. Opa! Aqui o resultado final. De uma imagem de próstata em 2 minutos e 10, sem mexer em resolução. E se meu foco for resolução e tempo? Videozinho rodando. Então agora eu vou mexer em matriz, porque eu preciso aumentar essa resolução espacial. Então meu pixel size lá que estava 0,7 por 0,7, agora está um 0,5 por 0,7. Diminui nex, aumentei banda, ajustei Ecotrem. E liguei o Recongel. Então uma sequência que está com uma resolução espacial muito maior do que a outra. Houve uma redução de tempo significativa, que estava 4,56 para 3,9. E a gente tem esse resultado final. Quando compara uma com a outra, opa, cadê as imagens? É onde a gente vê que resolução faz sentido. Então, essa imagem não está ruim, mas olha como essa imagem com mais resolução me dá melhor definição de borda, de cápsula, dessas estruturas mais internas da próstata, fica tudo melhor. Então, o ajuste que você pode fazer é livre. Olha essa parte especular aqui na zona periférica, como fica mais definido. O que você vai obter com a Recongel é livre, é de acordo com quem vai avaliar, que vai acabar sendo seu médico. Você pode aumentar a resolução ou não, você pode só ganhar tempo, fazer uma próstata em 12 minutos e dá tudo certo. Então, aqui um protocolo completo de equipamento de 1,5 Teslas. Você vê que sequências bem rápidas, aonde o ajuste do protocolo resultou em diminuição na ordem de 50% de redução de tempo, aumentando a resolução em todas as sequências. Aqui uma próstata completa, já de 1,3 Teslas, imagens super rápidas, aqui 1 minuto e 21, 27 cortes. Em neuro, a gente vê assim, uma melhoria muito grande na qualidade final de imagem. Esse flare aqui, por exemplo, mostrando o aumento da resolução e diminuição de tempo, a gente vê um flare mais limpo. O flare é uma das sequências que mais traz imagens, artefato de Gibbs. Geralmente a gente vê aquelas linhazinhas projetadas laterais aqui, acha que o paciente mexeu e não é. É só porque, para não pagar 4 minutos num flare, a gente acaba jogando a matriz de fase muito baixa, e isso gera Gibbs, tá? Aqui sequências super rápidas, T1, T2, axial T2 com FET no mesmo tempo, qualidade ótima. Coluna, que aí está dentro da neuro também, né? Sequências bem rápidas na ordem de 1 minuto e com a qualidade muito, muito boa. Lombar, mesma coisa, sequências na ordem de 1 minuto e pouquinho, um T2 FET quase em 2 minutos ali, mas hiper limpo. Sequências axiais com alta resolução, bem rápidas. Sequências de hipocampo, a gente sabe o quanto é difícil conseguir alta resolução nisso e não pagar 5, 6 minutos de sequência. O flare é um que a gente sabe que é sempre difícil ajustar para ter boa definição e bom sinal. Sequências flare de hipocampo de 2 minutos e 40. O STIR, que alguns serviços preferem o tempo de inversão de 150. E o IR com tempo de inversão de 300, que fica muito mais definido também, bem rápido e com alta resolução, tá? Em equipamentos de 1,5 Tesla. Aqui, avaliações mais detalhadas, quando a gente vê aqui um gradiente, que a gente geralmente sacrifica bem, né, para ser mais rápido, tanto que o artefato de Gibbs aparece com a Recongel, somem. Aqui um coronal convencional e com a reconstrução do Recongel, quanto fica mais limpa as bordas, sem ruído, sem artefato de Gibbs, mais definido, né, essa diferenciação substância branca e cinzenta. Protocolos super rápidos, então, assim, sequências na ordem de 50, 30, 40 segundos, um flare ultra rápido de 1 minuto e 17, para aquele protocolozinho ali de stroke, né, para AVC agudo, num hospital com emergência, cai super bem. Hipófise, outra vez exemplo de hipófise, de órbita, bem bonito. Exame de cervical, vendo a diferença aqui do protocolo sem DL e com DL otimizado, quanto que a imagem fica mais nítida, com mais contraste, mais limpa, mais bonita de se ver, digamos assim, né?
Aqui o STIR, a gente sabe que é uma dificuldade, geralmente, fazer um STIR bom e barato em cervical, e a gente vê melhorando aí resolução na ordem de 2 minutos e 40, um STIR, uma qualidade difícil de se ver, com a resolução difícil de se ver. Contrapartida, exames ultra rápidos, uma cervical bem rapidinha, sem forçar muito a resolução, 4 sequências, 271 segundos, ali menos de 4 minutos de protocolo. A lombar a mesma coisa, 247 segundos, com uma imagem muito, muito boa. E aí a gente pensa, é só isso o Aericon Gel? Hoje a gente tem um Aericon Gel aplicado em todas as sequências 2D praticamente. Então, Fast Spineco, difusão, tá? E aí o que? Isso foi só o início desse projeto de inteligência artificial. O que está por vir? Tá? O que a gente diz assim, já está pronto e aguardando as aprovações dos órgãos. Então, principalmente aqui falando de Brasil, Anvisa, né? Pendente da Anvisa. A expansão desse Aericon Gel para sequências de correção de movimento como o propeller, que muitas vezes a gente evita usar porque ela é mais ruidosa e demora mais tempo para tirar esse ruído. Sequências 3D como Lava, como 3D Cube, aqui mostrando um plexo braquial de alta resolução. Imagens como o Cartogram, o mapa T2, que é uma sequência mais demorada, 4, 5, 6, 8 minutos. Muitos serviços não fazem pelo tempo. A gente pode fazer excelentes cartograms agora com 2 minutinhos. O Flex, a sequência Dixon, né, a sequência com separação da água e da gordura, que por ter esse duplo eco, geralmente ela demora um pouquinho mais, e agora a gente consegue usar menos NECs, acelerar mais, porque tem um Aericon Gel. DTI, tractografia, que também demanda muito tempo, e geralmente fica uma imagem mais ruidosa, para compensar se você acaba pagando muito NECs nisso, e a sequência dura aí em torno de 10, 12 minutos, e agora umas DTIs muito mais limpas. Então, a próxima performance, ou o próximo produto lançado do Aericon Gel vai ser o Aericon Gel aplicado a sequências propeller, aplicado a sequências 3D e algumas outras extensões como imagens de mapa T2, mapa T1 cardíaco, sequências Dixon e tractografia. Tá? Vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Então, esse Cube Flare com a reconstrução do Aericon Gel, adquirido em um equipamento de 1,5 Tesla em 4 minutinhos, 1 milímetro isotrópico. Praticamente você não percebe que essa imagem não foi adquirida em axial de tão qualidade, porque some aquele ruídozinho que geralmente atrapalha um pouquinho a diferenciação, né? Lavas de abdômen, né? Nosso famoso 3D T1, que a gente usa em abdômen, pelve, em outras regiões, o quanto que isso melhora a qualidade de imagem, possibilitando fazer cortes mais finos e mais aceleração para fazer apneias mais curtas. Volumétrico aí de coluna, que em alguns serviços evitam utilizar justamente pela questão do tempo, e o produto final, que fica um pouquinho mais ruidoso. Então, o Aericon Gel vem aí limpar e otimizar esse protocolo. Se você gasta aí 2 minutos num T2, num coronal e num axial, você agora faz um Cube aí em 4 minutos. Cube de joelho, então assim, mostrando a diferença do que a gente acaba sacrificando hoje, o que a gente tem de resultado. Para a gente fugir desse ruído hoje, a gente acaba fazendo um voxel maior, de 0,8, 0,7, e aqui um exemplo de 0,5, 0,5, 0,6, com o Aericon Gel, como fica uma imagem limpa em todos os planos, sem perda de definição, sem perda de detalhe. E aí, eu acho que um dos mais fantásticos para mim também é o propeller, porque a gente sabe que eventualmente o paciente vai mexer, tem aqueles exames críticos, como cervical, como ombro, que muitas vezes a gente não utiliza o propeller como recurso por conta do seu resultado final. E aí o propeller com o Aericon Gel, uma imagem rápida e limpa, né? Esse da cervical, comparando um Fast Spineco com DL e um propeller com DL. Então, se não descrever aqui, praticamente a gente não sabe quem é quem, e aqui 1 minuto e 35, 1 minuto e 30. Então fica uma qualidade de imagem muito boa. Aqui, nossa realidade, paciente mexendo, a gente faz o propeller com a mesma resolução. Se não pagar 4, 5 minutos, vai sofrer com ruído, e aí com o Aericon Gel a gente consegue fazer uma imagem até mais rápida e bem mais limpa, né? Medicina interna a gente usa muito para fugir principalmente dos artefatos de peristalse, respiração, fluxo. Então aqui uma pelve, uma sequência
altíssima resolução para útero, com Propeller, com Aericon Gel. Próstata, a gente sabe que muitas vezes o paciente mexe também, respira mais forte, e aí um Propeller com a reconstrução Aericon Gel, com qualidade muito, muito boa. Sequências flex, né, a separação da água e da gordura, em tempo super aceitável, com alta resolução, e para fugir ali daqueles probleminhas de falha de saturação que às vezes acontecem. Tractografia, então a gente vê aqui um comparativo da reconstrução convencional e da mesma tracto com a Recon DL, como o traçado dos tractos fica mais fácil, o algoritmo de reconstrução reconhece melhor e acaba produzindo traçados bem mais fidedignos e mais consistentes. Na cardio ele também vai estar presente, principalmente aí quando hoje ele já está principalmente na perfusão, no realce cardio, mas também vindo aí incorporado ao mapa T1, que é uma das técnicas hoje em dia mais utilizadas em várias patologias no exame de cardio, e também vem aí trazendo essa qualidade de imagem, essa nitidez e redução do ruído, tá? Então, toda essa parte mais nova que está por vir, está aí pendente de Anvisa e provavelmente começará a ser comercializada a nível Brasil, nível América Latina, no próximo ano. Mas já existe. E, repito, é só o começo. Mais coisas com o Aericon Gel ainda estão por vir para cada vez mais que a gente possa produzir imagens de melhor qualidade e mais rápida. E aí um slide que eu sempre gosto de apresentar, eu já apresentei ele algumas vezes, e eu acho que traz uma reflexão que para mim é a que mais faz sentido com o Aericon Gel. Qual que é o seu objetivo com o Aericon Gel? Qual é o seu limite? Às vezes eu posso ter o Aericon Gel em prol de imagens jamais vistas, com resoluções jamais observadas, e eu não preciso fazer isso tão rápido. Eu posso manter minha agenda de 20 em 20 minutos, 30 em 30 minutos, porque eu posso fazer um joelho em 10, 12 minutos, com cortes de 1,5 milímetros, como eu comentei. Ou eu quero um protocolo de joelho super rápido, de 4 minutos, como eu mostrei aquele, 4, 5 minutos, super rápido, não preciso da melhor resolução do mundo, vou melhorar um pouco, mas eu quero um exame rápido para eu fazer 6 exames por hora, por que não? 7 exames por hora, se tiver uma agenda cheia de joelho, ombro, tornozelo e etc. Mas essa é uma imagem, um conjunto de imagens com reconstrução convencional, claro, que às vezes a gente encontra no mercado. A gente vê imagens mais ruidosas assim, que são sacrificadas em prol do tempo, que é preciso cumprir uma demanda de agenda. Que com o Aericon Gel fica completamente diferente, fica uma qualidade muito melhor, né? E imagens altamente analisáveis, laudáveis, como a gente fala, de boa qualidade, sem o ruído. O que mais incomoda as pessoas é o ruído, com boa resolução e que foram adquiridas em 101 segundos. Então é você falar que você vai fazer um protocolo completo de joelho de 1 minuto e 41. É possível? É possível. Essa aqui, equipamento de 1,5 Tesla, bobina flexível, e foi feito. Recentemente eu estava num outro cliente de 1,5 Teslas também, uma máquina 450 que sofreu o upgrade, fiz uma resolução ligeiramente melhor do que esse, um corte um pouquinho mais fino, e o protocolo ficou em 2 minutos, e o cliente ficou assim, sem acreditar que ele ia conseguir tirar os atrasos da agenda dele com uma imagem muito boa em 2 minutos de protocolo. Então, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu limite? Então, quando a gente fala do Aericon Gel e toda a sua magia e toda a sua eficiência, a gente também traz para cada um a sua reflexão. O que eu vou fazer com essa nova tecnologia? O que essa inteligência artificial vai poder me ajudar no meu dia a dia? Tá? Então, isso que eu queria apresentar de Aericon Gel para vocês. Então, esse reconstrutor baseado em inteligência artificial, que elimina artefatos de Gibbs, elimina ruído e possibilita que eu faça ajustes de imagem em prol de imagens muito mais rápidas e com melhor resolução. Beleza? Agradeço a todos a atenção, fico aberto a perguntas, e essa foi a aula de hoje. Muito bem, William.